Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu me chamo Laine, eu sou psicóloga, sou especialista em gestão de saúde emocional aqui da Howden Harmonia, que é uma corretora de seguros e também faz a gestão de benefícios em saúde, tá? Eu componho a área médica da empresa, eu trabalho junto com esse pessoal que está aparecendo aí na tela para vocês. E hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito de saúde mental e emocional, tá bom? Então, pega aí a sua água, o seu café, fique bem confortável. Nada do que a gente vai falar aqui talvez seja novidade, né? Mas é mais uma oportunidade de você ouvir e, principalmente, reconhecer a importância de olhar para esse aspecto da sua vida, ok? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de vocês me receberem aí no espaço de cada um, seja em casa ou no trabalho. Quero também parabenizar a empresa, né, porque compreendeu a relevância e a importância da gente falar sobre isso e trouxe alguém aqui, parou um pouquinho o tempo de vocês para que a gente discuta sobre isso, tá? Eu sou suspeita, né? Na verdade, eu sempre fico muito feliz quando nos abrem esse espaço para falar sobre saúde mental e sobre saúde emocional. E ainda mais que a gente ganhou um mês, né? Um mês inteiro para debater sobre isso. Então é muito bom. Que bom que você está aqui também, que você separou esses minutinhos, né? Eu sei que na correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue parar para escutar, mas é muito importante que você se desprenda de tudo agora e pare um pouquinho para a gente conversar, tá? Eu prometo que eu não vou demorar, então a atenção de vocês aí pelos próximos 30, 40 minutos no máximo, ok? A gente vai conversar hoje então sobre o Janeiro Branco. Algumas pessoas já sabem o que é isso e outras ainda não, porque na verdade essa é uma campanha relativamente nova se comparado a outras, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso também. Como essa é uma palestra que está sendo gravada e disponibilizada para vocês, nós vamos aqui fazer um combinado, tá? Eu não quero que ninguém fique com dúvida ou que queira falar alguma coisa e de repente não saiba como. Então, ao final, vocês podem mandar uma mensagem para a gente lá pelo Instagram. Sou eu quem vou responder, tá? Então, se tiver alguma dúvida que seja relacionada ao tema e quiser debater um pouquinho mais, nos procure pelas redes sociais que a gente consegue conversar por lá. Combinado? Então, vamos lá. Janeiro Branco, o que é isso? A campanha do Janeiro Branco, ela foi criada por brasileiros, olha só. Ela é uma campanha inspirada no Outubro Rosa, que fala sobre a prevenção do câncer de mama, também inspirada no Novembro Azul, né, que fala sobre a importância do cuidado com a saúde do homem, e no Setembro Amarelo, que é o mês da campanha de prevenção ao suicídio. E aí o Janeiro Branco surgiu com essa mesma proposta, nessa mesma toada, lá em meados de 2014, em Uberlândia, Minas Gerais. E eu fico muito feliz em ver que essa é uma campanha encabeçada por brasileiros, por psicólogos e estudantes de psicologia do Brasil, que entenderam a necessidade da gente falar um pouco mais sobre isso e deram voz a esse movimento, né? Eu entendo que ele ainda é um pouco tímido se comparado aos outros, mas que ele tem ganhado sim uma notoriedade e uma relevância nos últimos tempos, tá bom? O objetivo da campanha, então, nada mais é do que trazer à memória a importância de olhar para a saúde mental. Né? Eu acredito que vocês, assim como eu, têm acompanhado uma crescente nos últimos anos, talvez por conta da pandemia, talvez por conta de tantas outras mudanças, mas finalmente nós temos voltado os nossos olhos para o cuidado com a saúde mental, que é um aspecto tão importante da nossa saúde como um todo, tá? Os idealizadores dessa campanha, eles compreenderam que existem expectativas e desejos das pessoas, com a maioria das pessoas, logo no comecinho do ano.
Eu tenho certeza aí que você parou um pouquinho, ou lá no final de dezembro, ou nessa primeira semana. Eu tô gravando na primeira semana de janeiro, mas o mês inteiro de janeiro, as pessoas costumam parar e pensar um pouco sobre a saúde, fazer um balanço completão, né? De como que estão os planos, como que estão as metas. Se você não tem esse hábito, eu te convido a parar um pouco e a falar sobre isso, falar consigo mesmo, talvez, né? Ou na sua roda de amigos, dentro da sua empresa. É muito importante que a gente fale um pouco mais sobre planos, sobre objetivos e trace algumas metas. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e eu trouxe uma baita dica para deixar aqui com vocês também. E por que da cor branca? A escolha do mês ela foi estratégica, né? E eu gosto de dizer realmente que ela foi estratégica, porque quer você queira ou não, janeiro é o mês que a gente para fazer um balanço aí, para definir as nossas metas e os nossos objetivos para o ano inteiro. Pois no primeiro mês do ano, né, as pessoas tendem a refletir um pouco mais sobre as suas vidas, sobre os seus planos, sobre os seus objetivos, e é por isso que o mês escolhido é o janeiro. Com isso, a proposta de ser um janeiro branco é representar a ideia de uma folha em branco, de uma tela em branco, com a possibilidade de que você escreva o que você quer para o seu próximo ano e ao longo da sua vida. Tá? Essa é a ideia e é por isso que a cor escolhida para representar essa campanha é o janeiro branco. Como eu falei, eu considero muito importante mensurar o que nós estamos fazendo, o que tem dado certo, o que não tem dado certo, aquilo que eu posso melhorar. E mais para frente a gente vai discutir uma técnica que eu até acredito que vocês já conheçam, mas eu achei legal da gente trazer aqui e discutir um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas antes, então, vamos falar sobre o que é saúde? Eu trouxe aqui primeiro, então, a definição da OMS e também um pouquinho sobre saúde mental. Então, a OMS vai definir o conceito de saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças e enfermidades. Eu gosto desse conceito, eu concordo em partes, né? Porque quando ela diz que é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, eu me assusto, porque eu não sei como que é a sua realidade, mas na minha, né, na realidade de pessoas normais, digamos assim, é muito difícil, para não dizer impossível, estar bem 100% em todas as áreas e estar bem em todo o tempo, né? Mas eu concordo com a definição da OMS que diz que não é apenas a ausência de doenças ou enfermidades, tá? E aí, dentro desse grande conceito do que é saúde, vamos afunilar um pouquinho e vamos pensar no que é saúde mental. Tá todo mundo falando sobre isso, né? Saúde mental, saúde emocional, mas o que é de fato? É não ter nenhum problema? É nunca ficar triste? É não se sentir ansioso nunca? Não. Olha essa definição, que legal. Saúde mental e emocional é a capacidade do indivíduo de controlar e gerenciar as alterações do seu comportamento diante das adversidades e exigências da vida. Ou seja, é o equilíbrio, olha que palavra bonita. Equilíbrio entre o estado psicológico, cognitivo, emocional e social de uma pessoa, tá? Então, ter saúde mental não significa dizer que você não tem problemas. Não significa dizer que você acorda todos os dias com passarinhos cantando na sua janela. Isso é utopia. E quando a gente começa a achar que é assim, a gente adoece. Porque a verdade é que a vida de ninguém é esse conto de fadas. Então, o primeiro ponto eu quero trazer vocês para a realidade. Que todos nós temos problemas, né? Todos nós temos dias melhores e dias piores. E tudo bem, desde que você saiba como lidar com esses dias piores. Quando as coisas não estão bem, você não desmorona. Você reconhece que as coisas não estão legais, mas você continua apesar disso. Saúde mental é viver em pleno zen? É não saber de nada do que está acontecendo? Não. Saúde mental é saber lidar com os problemas. Então, se de tudo que a gente vai conversar aqui nos próximos minutos, você quiser salvar alguns pontos chaves, esse é o primeiro. Ter saúde mental é saber lidar com os problemas. De maneira bem resumida, tudo que a gente vai falar um pouquinho aqui é sobre isso, tá? É reconhecer quando algo não vai bem
e saber estratégias para lidar com isso da melhor forma possível. Até porque é impossível viver sem problemas, tá bom? Dentro dessa compreensão, então, nós podemos considerar como sinais de uma saúde mental e emocional afetada a falta de motivação, desânimo, vida afetiva vazia, falta de perspectivas para objetivos pessoais e profissionais, forte apatia e procrastinação. Mas um outro ponto também que eu acho interessante da gente ressaltar é que tudo isso precisa ser levado em consideração na frequência e na intensidade. Por que eu gosto de falar isso? Porque senão a gente acha que pelo simples fato da gente estar tendo uma semana ruim ou acordou num dia meio ruim, a nossa vida tá péssima. E não é verdade, né? A verdade é que saber lidar com isso é uma estratégia de ouro, ok? E cada indivíduo vai lidar com essas adversidades dentro das suas próprias habilidades e dentro daquilo que é importante para si. Então, é lidar com situações difíceis, adaptar-se a mudanças, isso é muito importante, né? Nesses 2, 3 últimos anos aí, todos nós estamos vivendo mudanças radicais e lidar com isso também é um aspecto de saúde mental e emocional boa, se é que a gente pode dizer assim, tá bom? Então, grave a frase também que eu coloquei aí embaixo, ó. Não é a circunstância, é o como eu lido com as circunstâncias. Porque senão a gente cai naquela ideia de achar que só nós temos problemas, né? Que a vida do outro é perfeita e que a nossa não é. E isso é uma utopia. Essa ideia de comparação é extremamente prejudicial, tá? Então, independente de como está a situação, as circunstâncias, ter saúde mental é saber lidar com isso, ok? Tá. Mas e aí, então, causa o adoecimento mental? É somente dizer que é uma pessoa que não sabe lidar com as coisas ruins que acontecem na vida? Não. Todo transtorno e adoecimento mensal é multifatorial. Isso significa dizer que nunca é um motivo só. E é muito importante a gente lembrar disso, tá? Porque nós somos seres complexos e completos. Ou seja, não dá para separar o seu corpo dos seus sentimentos. Não dá para separar o seu ambiente das suas emoções. Tudo isso está meio que ligado, ele está meio que junto. Tanto é que quando você cuida do seu corpo, isso reflete automaticamente nos seus sentimentos e na sua saúde mental como um todo. E o contrário também é real. Quando você cuida dessa parte, reflete num cuidado de forma geral, ok? Nós somos seres complexos, isso eu já falei, e nós vivemos em um ambiente, sociedade e família. E todos esses fatores podem contribuir para o adoecimento, assim como esses fatores também estão relacionados ao que nós chamamos de qualidade de vida. Um outro ponto aqui, e eu acho importante da gente falar, é: todos nós estamos sujeitos a isso, seja em menor ou maior grau. Por quê? Porque senão a gente acha que a gente é imune, né? Ai, porque eu sou psicóloga, eu não tenho isso, não. Ou então, ai, porque eu sou homem, eu sou mulher, Todos nós estamos sujeitos a isso. Seja porque você está vivendo uma fase conturbada, então, como adolescência, menopausa, entrou na faculdade, começou um novo trabalho. Um outro ponto também importante de falar é o envelhecimento. Algumas pessoas não sabem lidar muito bem com esse processo, e esse pode sim ser um fator para o adoecimento. Ou então, acontecimentos e dificuldades que surgem ao longo da vida como um todo, né? E você, assim como eu falei ali atrás, já passou por dias difíceis. A perda de alguém que a gente ama, né? O luto. Muitas pessoas viveram com isso nos últimos 2 anos, mas também a vida inteira, né? Nós perdemos pessoas, seja para a morte ou seja porque simplesmente não faz mais parte das nossas vidas, e isso dói. Seja por qualquer outra dificuldade. Então, dificuldade financeira, dificuldade num relacionamento, dificuldade de se entender, de se perceber, né? Às vezes o adoecimento mental, ele também perpassa ali pelo autoconhecimento. Então, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei se o que eu tô fazendo tá certo, tá errado. Tudo isso pode sim ser um fator de risco para o adoecimento mental.
Lembra? Quando não bem administrado, né? Quando não se tem estratégias para lidar com esses momentos da vida, ok? Um outro ponto também é a predisposição genética. E poucas pessoas falam sobre isso, né? Mas depressão, por exemplo, transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, todos os transtornos mentais, eles carregam sim uma predisposição genética, tá? Então, se na família existem casos de transtornos aí e que a maioria das famílias escondem isso, né, é importante que se preste atenção. Um outro ponto também é a sociedade, então é o lugar onde você está inserido, as pessoas com quem você convive, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na sociedade como um todo, tá? O ambiente também é um importante fator, seja para a saúde mental ou para o adoecimento. Atualmente, os problemas mentais eles têm sido mais frequentes de se falar. Isso significa dizer que eles estão aumentando? Mais ou menos. Em parte, sim, porque as pessoas, quando elas entendem o que é, elas começam a se identificar e, consequentemente, buscar ajuda, o que é bom, o que é positivo. Mas depressão, ansiedade, todos os transtornos mentais, eles sempre existiram, ok? Atualmente, existem três. Eu digo que são três, assim, eles estão muito interligados um ali com o outro, mas existem três que são mais falados, e é o que nós vamos fazer um pouquinho daqui a pouco, que é falar um pouquinho mais sobre cada um deles, que é a ansiedade, mas ó, é uma ansiedade generalizada, tá? A gente vai falar já já. A depressão, o mal-estar psicológico como um todo, o estresse, e ó, o estresse ele está relacionado com todas as outras, é como se ele fosse um chamariz para todas as outras. E o burnout, né, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Estudos apontam, deixa eu mudar aqui. Estudos apontam que a cada 100 pessoas, veja, um grupo de 100 pessoas, pelo menos 30 sofrem ou vão sofrer em algum momento da vida com problemas da ordem mental e emocional. Esse é um dado importante porque às vezes a gente acha que a gente está sozinho, né? Se você tem um diagnóstico ou conhece alguém com um diagnóstico, não se sinta só. Ao contrário, saiba que milhares de outras pessoas também estão na mesma situação que você. O problema, eu não sei bem se é um problema, mas é um fato, é que as pessoas elas não costumam falar que elas estão passando com um psiquiatra, que elas estão em terapia. Eu acho que ainda tem um mito, né, um preconceito em volta de tudo isso. E é o que a campanha do Janeiro Branco e tantas outras campanhas que abordam o tema de saúde mental pretende aí acabar com essa ideia e trazer isso para a normalidade, né? Porque veja, se de um grupo de 100 pessoas, 30 sofrem com isso, é muita gente, né? Olha aí para 100 pessoas que você mais conhece, para os seus 100 amigos. Se você tem 100 amigos, você é uma pessoa de muita sorte, né? Porque isso é raridade. Mas olha aí para o seu grupo de 100 pessoas, incluindo a galera do trabalho, família, amigos. É uma média de que 30 dessas pessoas não estão bem, tá? Então isso é um número bem relevante. Hoje, a depressão é a doença mental que mais afeta a população no mundo e é uma causa importante de incapacidade, de afastamento. Não só o afastamento do trabalho, mas do afastamento como um todo. Essa pessoa que, infelizmente, não consegue, lembra que eu falei? Ela não consegue lidar com as estratégias, ela não consegue lidar com os dias difíceis. E eu não vou ficar falando esse monte de número aqui para vocês, não. Mas se você tá com a tela aberta, dá uma olhadinha aí por cima. Porque o Brasil é o segundo país com mais casos de depressão no mundo. E olha só, os dados demonstram que houve um considerável aumento de pessoas em sofrimento psíquico. Essa pesquisa foi realizada há um tempo atrás e diz que 90% dos brasileiros apresentam sinais de ansiedade. É muita coisa. 90% é muita coisa.
70% da população economicamente ativa brasileira. Ativa, então, são pessoas que trabalham, estudam, que compram, que vendem, né, que estão ali de alguma forma inseridas na sociedade, sofre com um excesso de estresse, né? Isso não nos é surpresa, ou pelo menos não deveria ser, né? Eu tô falando aqui de São Paulo e basta você dar uma voltinha de carro pelo centro da cidade que você reconhece esse estresse, né? Essa pesquisa de campo é muito fácil de ser feita. E eu acredito que em outros lugares do Brasil também. A ansiedade, por sua vez, afeta 260 milhões de pessoas no mundo. E o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Então, olha só, estamos, né, no top 1 aí. Infelizmente, não é um motivo tão bom assim. Lembra que eu falei que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ansiedade, depressão e burnout? Por que que eu escolhi falar um pouquinho mais sobre isso? Porque são as mais conhecidas, porque é o que a gente mais escuta falar por aí. E também, digamos que são, bem entre aspas, tá? Fáceis de serem identificadas, bem entre aspas. Na verdade, nenhum transtorno mental é fácil de ser identificado. Mas a ansiedade, a depressão e o burnout, eles têm sintomas físicos, né? Então, talvez sejam bons norteadores. Então, primeiro vamos falar sobre a ansiedade. Eu falo que antes era um diferencial, né? A pessoa falava, eu sou uma pessoa ansiosa, falava isso na entrevista de emprego. E aí contava lá como um defeito. Parou, né? Não é mais uma prioridade de algumas pessoas, né? Não é um diferencial. Todas as pessoas são um pouco mais ansiosas, estão se tornando um pouco mais ansiosas por diversos fatores. E a ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo, medo intenso e pensamentos acelerados. E é uma reação natural do nosso corpo. Por que que eu gosto de dizer isso daqui? Porque senão todo mundo acha que tem transtorno de ansiedade. E não é bem assim. Apesar de os números serem muito altos, não significa dizer que todos nós temos um transtorno de ansiedade, tá? Existem períodos na vida em que é normal se sentir mais ansioso, mais estressado, com os pensamentos acelerados. E tudo tem a ver com a intensidade e a frequência que isso acontece. A ansiedade ela pode virar um problema quando ela começa a atrapalhar o seu dia a dia, tá? Então é normal, por exemplo, se sentir mais ansioso quando você vai fazer uma prova, ou então quando você vai fazer uma entrevista de emprego, ou quando você vai entregar um projeto diferente para o seu chefe. É normal se sentir um pouco mais ansioso nessas situações. Deixa de ser normal quando isso vai para sua rotina. Então, todos os dias você tem picos de ansiedade por nada, né? Sem nenhum motivo aparente. Os pensamentos acelerados, o desconforto físico, né? Os transtornos de ansiedade, eles são muito comuns, mais do que se imagina. E a maioria das pessoas não consegue identificar quando isso está fazendo mal de alguma forma. Por quê? Porque muitas pessoas têm características ansiosas. Mas isso não significa dizer que essa pessoa tem um transtorno de ansiedade. Vê a diferença? Eu tenho uma característica mais ansiosa, mas isso não necessariamente é um problema quando eu sei lidar. A ansiedade, então, ela passa a ser um problema quando impacta de maneira negativa a sua rotina. Então, você não consegue trabalhar, dormir, comer, estudar, você não consegue ter um dia a dia normal. Aí sim, a ansiedade passou a ser um problema. Como eu falei, ela costuma apresentar alguns sintomas físicos de fácil identificação, como, por exemplo, a respiração mais ofegante, falta de ar, palpitações, então é o coração batendo mais rápido, dores no peito, a fala muito acelerada, então é aquela pessoa que está falando e ela não consegue conectar os pensamentos? Pois bem, uma sensação de tremor, a vontade de roer unhas, por exemplo, agitação nas pernas, nos braços, tensão muscular e dor muscular, principalmente na região do trapézio, aqui do ombro. É uma irritabilidade constante. E aí, um outro fator também que está muito relacionado são dores de cabeça persistente,
insônia, dificuldade de concentração. Então, é aquela pessoa que ligou o computador para fazer alguma coisa e não consegue sair do lugar? Pois bem. Tem também alguns outros sintomas, como dores de barriga, dores musculares, como eu falei, gastrite, enfim. Todos esses sintomas podem ser norteadores para identificar quando a ansiedade passou do estágio da normalidade. O acompanhamento e o tratamento é feito por um psicólogo e um psiquiatra, tá? Ele é necessariamente medicamentoso, então a pessoa vai precisar tomar ansiolítico? Não se sabe. É importante que tenha a avaliação de ambos os profissionais, ok? E a psicoterapia é fundamental. Por quê? Porque é na psicoterapia que você aprende as estratégias para lidar quando você está mais ansioso ou menos ansioso, ok? Vamos falar então agora sobre a depressão. O primeiro passo que eu gostaria de dizer aqui é que depressão não é frescura, tá? Eu acredito aqui que ninguém que está me assistindo ache ainda que depressão é uma frescura ou, enfim, é uma bobagem, mas infelizmente a gente sabe que muitas pessoas ainda acham isso. Mas a depressão, ela não é só uma condição psicológica. Ela é uma condição que afeta o comportamento, os pensamentos, os sentimentos e também as partes fisiológicas do corpo, né? Olha só, não sei se você sabia, mas é interessante da gente falar. Uma pessoa que sofre com depressão, ela tem uma baixa no sistema imunológico. Significa dizer que ela está mais propensa a ter algumas doenças. Ela tem também um aumento nos processos inflamatórios e alterações químicas. Então, o cérebro de uma pessoa depressiva, ele funciona diferente do cérebro de uma pessoa que não tem depressão. Sem contar que ela é capaz de interferir na vida diária como um todo. Então, ela impede a pessoa de trabalhar, de dormir, de estudar, de comer, de se cuidar, o comportamento como um todo. Então, se a gente olha para a gravidade de tudo isso, se a gente olha para a dimensão que é essa doença, não dá para dizer que é frescura, né? É uma doença que ninguém escolhe ter e que a causa é multifatorial, tá? Então, se você conhece uma pessoa que sofre de depressão, se você é uma pessoa que tem depressão, primeiro, saiba que a sua doença é válida, né? Apesar de não ser mensurável, então não dá para ver um depressivo, né? O depressivo ele não tem cara, ele pode estar aí do seu lado, ele pode estar no ônibus, na fila do mercado, ele não tem uma cara, mas ele sofre sim, e é um sofrimento que merece ser reconhecido, né? E respeitado. Mas também é uma doença que limita, né? Ou melhor, ela limita o indivíduo, mas ela não se limita. Olha só, não dá para dizer que quem tem depressão é uma pessoa que está triste. Não é somente isso. Na verdade, a tristeza é um dos norteadores para o diagnóstico de depressão, acompanhado de vários outros. E diferente da ansiedade, a depressão não é tão fácil assim de ser diagnosticada. Por quê? Porque é normal, como eu disse, ter momentos em que nós oscilamos de mais feliz para mais triste. Por isso que o diagnóstico e o tratamento da depressão, ele é normalmente, tá? Normalmente. Ele é mais longo, ele é mais demorado e ele é mais minucioso. Os principais sintomas, então, da depressão. Mas, ó, outra coisa também que vale a pena a gente ressaltar quando se fala em principais sintomas. Não significa dizer que, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas não significa dizer que se você se identificou um pouco mais, você tem depressão. Não é assim, né? Não é um diagnóstico de Google que a gente lê lá e fala, ah, eu tenho. Não. É importante você entender os sintomas, porque quando a gente entende quais são os sinais, a gente começa a se perceber. E isso é muito importante. Você se percebe. E quando você entende que talvez isso esteja te afetando de alguma forma, você precisa procurar ajuda, ok? Então vamos lá. Eu vou passar pelos sintomas, mas eu não quero que ninguém receba diagnóstico hoje, tá? Irritabilidade,
Ansiedade está muito presente na pessoa que tem depressão. Uma angústia, mas não é só uma angústia, é um vazio existencial, tá? É algo muito maior. É um desânimo, mas não é só um desânimo, é muito maior. Então, tudo isso que eu tô falando aqui, imagina numa proporção bem grande e bem frequente, todos os dias. Por quê? Porque é normal acordar um dia desanimado, né? Segunda-feira a gente acorda com um pouquinho mais de preguiça mesmo. Mas isso deixa de ser normal quando começa a ser na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? E aí você acorda desanimado, você passa o dia desanimado, aí sim passa a ser um problema. É um cansaço muito mais intenso, né? Então, por exemplo, uma atividade que para uma pessoa que não tem depressão é uma atividade comum, corriqueira, para uma pessoa que sofre de depressão, isso vai demandar dela uma energia, um esforço muito maior, tá? E um outro ponto que eu acho importante de falar também é a pessoa que sofre de depressão, na maioria das vezes, ela tem uma incapacidade de sentir alegria e prazer. Olha o quanto isso é grande. Por quê? Porque essa pessoa, ela reconhece que ela tem uma vida boa, ela pode até ter muitos motivos para agradecer, mas ela não consegue se sentir feliz por isso. Então, tem também um desinteresse por tudo, uma falta de motivação, apatia, um sentimento muito forte de medo, de insegurança, de desesperança, desespero, desamparo. É uma interpretação muito distorcida da realidade, uma dificuldade de concentração, assim como na ansiedade, um raciocínio mais lento e um baixo desempenho sexual. Tudo isso são alguns fatores importantes na hora de se fechar o diagnóstico, tá? Aí você vai me perguntar assim, Laine, para ter depressão, então eu preciso ter tudo isso daí que você falou? Não necessariamente. Pode ser que você tenha um ou outro sintoma, mas é uma intensidade e uma frequência muito grande, ok? Vou beber uma aguinha aqui porque a garganta ficou seca, peraí. E o burnout? Burnout, nós temos escutado falar mais sobre ele, né, nos últimos tempos, eu acho que no último ano foi quando esse nome ganhou uma relevância, mas ele é novo? Não, né? O burnout, diferente do que muitos pensam por aí, não é um diagnóstico novo. A verdade é que ele é estudado desde lá dos anos 70 e ele já tinha esse nome. Então, o burnout é o esgotamento físico e mental relacionado à sobrecarga de trabalho. Então, diferente da ansiedade e da depressão, o burnout ele tem uma causa maior, né? Então, pode ser que essa pessoa não esteja bem com outras circunstâncias da vida, mas o grande problema, digamos assim, é o trabalho. E é por isso que ele entrou aqui para mim como uma das três que mais nós temos escutado falar. Porque é nítido a sobrecarga de trabalho dos últimos tempos, né, no plural. É também, então, conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. E, como eu falei, já se falava nela desde lá dos anos 70, mas o nome, né, o termo, se popularizou muito recentemente. Tanto é que, a partir de janeiro, o Ministério da Saúde caracterizou a síndrome como uma doença ocupacional. O que significa dizer? Que passou a ser uma doença relacionada ao trabalho, tá? A OMS, que é o Ministério de Saúde, estima que 90% da população brasileira sofre com estresse em seu cotidiano, né? O Brasil é o segundo lugar na estimativa de países mais estressados do mundo. Eu não sei se isso é uma novidade para você, talvez sim, se comparado a números, mas no dia a dia a gente consegue perceber isso, né? Infelizmente, a gente consegue perceber isso nos índices de violência, no trânsito, como eu falei ainda há pouco, no dia a dia como um todo, né? A sensação é que as pessoas elas vivem à flor da pele, e isso é muito negativo, porque o estresse ele também está relacionado com um fator que facilita o surgimento de outras doenças, tá bom? Os principais sintomas, então, do burnout, né, como a gente falou da ansiedade e da depressão, são rotina exaustiva,
excesso de trabalho, e é um trabalho de má qualidade, né? Então não basta ser uma pessoa que trabalha 12, 20 horas por dia. É uma pessoa que não consegue desempenhar aquilo de maneira satisfatória, ok? É uma dificuldade em conciliar a vida pessoal e profissional, dentre outros fatores aí que podem desencadear o burnout. Mas uma coisa que eu gosto de chamar a atenção aqui também é que a gente também não pode romantizar, né? Dizer que, ai, porque o trabalho ele tem que ser florido e com musiquinha. Não. Todo trabalho existe uma carga, né? Existe uma cobrança, existe uma necessidade de cumprir determinada obrigação, determinado dever. E todo trabalho por si só pode ser algo pesado e cansativo. É normal, tá? Deixa de ser normal quando você não consegue encontrar nenhuma alegria no seu trabalho. E por que é importante da gente falar sobre o burnout, sobre o trabalho? Porque muitas pessoas, hoje em dia não, sempre, passaram mais tempo trabalhando do que com seus familiares, do que com seus amigos, né? Isso tem ganhado uma proporção e uma dimensão muito maior. Por isso que é importante, minimamente, sentir prazer naquilo que você faz, né? Porque veja, o que você tem de mais precioso na vida é o seu tempo. E você dedica 8, 9, 10, 12 horas por dia no seu trabalho. Então é importante que esse seja um ambiente acolhedor, que esse seja um ambiente gostoso de se ir. Todos os dias? Não, né? Vai ter um dia ou outro ali que você vai falar, ai, não queria ter ficado em casa. Mas é importante que, ao menos na maioria dos dias, você sinta prazer no que você faz, tá? Por que que é tão importante da gente falar sobre isso, sobre transtorno mental? Porque muitas pessoas ainda não conhecem os termos, né? Muitas pessoas ainda acham que é frescura, que é bobagem, que é só pra gente fraca. Isso não é uma verdade. Lembra do que eu falei ali atrás? Todos nós estamos propensos e sujeitos a, em algum momento da vida, adoecer. Por isso que é tão importante que você se cuide, se conheça e se perceba. É muito importante também que você saiba como se cuidar, né? Que você tenha o manejo ali de algumas estratégias e que você saiba quando alguma coisa não vai bem, ok? Eu fico muito feliz de ver que as empresas têm se mobilizado e despertado esse olhar para cuidar de saúde mental. Se você for ver aí, sei lá, dos últimos 10 anos para trás, ninguém falava sobre isso, né? Ter um problema de saúde mental era algo assim muito grande. Quando a gente tinha ou conhecia alguém que tinha, ninguém falava. E hoje em dia não é mais assim. Ao contrário, hoje em dia nós falamos, né? Nós temos esse espaço seguro para falar sobre isso. É muito positivo, né? Tanto as empresas como as mídias, então TV, Instagram, LinkedIn, Facebook, todo mundo tem falado um pouco mais sobre isso. E isso é muito importante. Mas tem uma outra coisa também que eu acho que é muito importante e que quanto mais nós fizermos, melhor é. Melhor o tema vai ganhar visibilidade. Que é o bom e velho boca a boca, né? Quando nós conseguimos influenciar os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos familiares, quando nós abordamos esses temas, isso vai despertando nos outros a curiosidade e vai trazendo também para o âmbito da normalidade, né? Então, eu brinco dizendo que eu sonho com um dia de que vai ser normal a pessoa virar e falar, ai, tô indo para terapia. Já tem sido, né? Isso já tem sido muito comum, mas ainda não é tão frequente assim. Quando nós falamos então em autocuidado e prevenção, eu não vou me demorar aqui falando sobre eles, tá? O que eu quero que vocês fiquem aí bem gravadinho na cabeça de vocês é que é muito importante se perceber, porque só você sabe quando alguma coisa não vai bem. Os 3 pilares do autocuidado são alimentação, então uma alimentação de qualidade, né? Opa, volta. Alimentação, a prática de atividades físicas, a bendita prática de atividade física, né? Que todo mundo fala o quão é importante, mas nem sempre as pessoas dão a devida relevância. E um outro ponto também que é muito importante é o sono. O sono de qualidade, ele é responsável por melhorar a saúde de um indivíduo como todo, todos os aspectos, tanto físicos, tanto emocionais como mentais, né? Então são ali aquelas 6, 7 horas de sono bem dormidas
que podem fazer toda a diferença, né? É o descanso, é realmente o sono reparador. Então é muito importante que você preste atenção nesses 3 pilares. Como que tá o seu sono? Como que tá a sua alimentação? E como que anda a prática de atividade física? Eu não vou me demorar falando sobre eles, como eu disse, mas eu tenho certeza aí que se você parou um pouquinho para pensar em como foi o seu ano e tá se planejando para como vai ser o seu 2022, um desses 3 aspectos constaram aí na sua lista. Que bom, isso é muito importante. Mas para além deles, eu coloquei uns outros aqui que nem sempre as pessoas falam e que eu acho muito importante. Como, por exemplo, reconhecer os seus limites. O que significa isso? Saber a hora de parar, saber a hora de pedir ajuda, saber quando as coisas não vão bem, né? Quando você precisa levantar a mãozinha e falar: opa, peraí, acho que eu preciso olhar um pouco melhor aqui para dentro de mim. Compartilhe o seu estresse. Converse com um amigo sobre os seus problemas, sobre as suas preocupações. Conversar com um amigo é terapia? Não, mas faz muito bem, né? Nós somos seres relacionais e ao passo que nós falamos, nós conversamos com os outros, nós nos escutamos e por diversas vezes nós encontramos boas estratégias ali. Então compartilhe o seu estresse, né? Diga para as pessoas quando você não tá bem, diga para o outro, né? Fala, olha, eu tô tendo uma semana difícil, né? Eu tô mais tenso, enfim, compartilhe, isso é fundamental. Descanse. Lembra que eu falei do sono? O sono reparador, ele é fundamental, tá? A qualidade do seu sono é primordial para um bom aspecto de saúde como um todo. Mas o descanso, ele não se limita a dormir. Senão não existiria pessoas cansadas, né? Só as pessoas que sofrem de insônia. O descanso, ele também faz sentido no dia a dia. Então, são aqueles 10 minutinhos que você para tomar um café de tarde. É aquele final de semana que você consegue assistir um filme, comer uma pipoca, conversar, né? É descansar. É também não fazer nada, né? Eu te convido aí, se você tem o hábito de ficar sem fazer nada, parabéns. Mas hoje em dia isso é muito difícil. A maioria das pessoas senta no sofá para descansar e automaticamente abrem o Instagram, o Facebook ou colocam uma série para passar. Isso é descanso? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas experimente também não fazer nada. O tédio é muito importante para a nossa produtividade como um todo. É no tédio, inclusive, que nós despertamos e aguçamos a nossa criatividade. Então, experimente ficar 5, 10, 15, 1 hora sem fazer nada, né? É difícil, tá? É um desafio. Mas se você conseguir, isso é muito positivo também. Dedique um tempo ao seu autocuidado. E essa daqui é uma dica muito particular, né? Porque eu não sei o que significa autocuidado para você. Mas dedique um tempo para fazer algo por você, para você, né? Algo que seja importante para você. Então é comprar um presente para si mesmo, é cuidar da sua autoestima, talvez cortar o cabelo, pintar o cabelo, sei lá, fazer uma unha, não importa, né? Fazer algo para cuidar do seu corpo. Comer algo que você gosta, né? Qual foi a última vez que você se levou para passear? Parece até redundante falar isso, né? Mas passar um tempo consigo mesmo é a única possibilidade que nós temos de realmente nos conhecer, de realmente nos conectarmos conosco, né? E isso é um diferencial. Então, ler um livro, escutar uma música, enfim, essa aqui fica muito a seu critério, tá? Mas desde que seja algo por você e para você. Inclua isso no seu dia a dia, né? Inclua isso, sei lá, na sua semana, talvez. Pode ser que para algumas pessoas seja mais difícil, para outras seja mais fácil, mas ao menos tente, né? E descubra o que faz sentido para você. Preste atenção na sua respiração. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos controle sobre diversas coisas das nossas vidas, né? Sobre como que vai estar o tempo, sobre como que vai estar a rua, sobre muitas coisas. A verdade é que nós temos um controle bem reduzido. Mas, sobre a nossa respiração, nós temos um controle. Olha que loucura isso. Se você é uma pessoa mais ansiosa, experimente, no pico da ansiedade, prestar atenção na sua respiração. Você vai ver que ao passo que você consegue controlar a sua respiração, você se acalma.
Porque você está mandando um recado para o seu cérebro. Você está dizendo, ei, cérebro, eu não tenho controle sobre muitas coisas, mas eu tenho controle sobre a minha respiração. Então vamos nos acalmar, né? De uma maneira muito, assim, simbólica o que eu estou falando aqui, mas é real, tá? Então, tem uma prática que eu acho muito interessante e eu convido vocês a pesquisarem mais sobre, que se chama Mindfulness. E uma tradução é atenção plena. Atenção plena ao aqui e agora, né? Porque existem diversas pessoas que, quando param para fazer alguma coisa, fazem 1 milhão de outras coisas juntas. E acaba que não faz nada bem feito, né? Então, procura por essa técnica no YouTube, nas redes sociais aí que você vai encontrar um pouco mais. Se chama Mindfulness. Um outro ponto importante também é identifique a causa estressora. É muito importante se manter atento à sua rotina, se manter atento aos seus pensamentos. Isso a gente aprende na terapia, a prestar atenção nos seus pensamentos. Parece estranho? Parece, mas é real. Porque antes de vir uma emoção, antes de vir um comportamento, existe um pensamento, né? E é esse pensamento que você precisa se atentar, que você precisa prestar atenção. Então, identifique a causa estressora, o motivo pelo qual você está se sentindo mais estressado, o motivo pelo qual você está se sentindo mais triste, mais ansioso, enfim. Quando você consegue identificar o motivo, talvez você consiga nortear ali um plano, uma estratégia, um plano de ação, tá? E por último, mas não menos importante, talvez até a mais importante, é busque ajuda profissional. Todas essas dicas que eu falei aqui são muito preciosas. Se você conseguir fazer, com certeza você vai ver um resultado. Mas em certas situações é muito difícil conseguir isso sozinho, né? E é por isso que existem profissionais para a área, profissionais que dedicam um tempo ali estudando sobre a psique humana, sobre o comportamento. Eu não vou nem me demorar falando sobre isso daqui, porque eu sou apaixonada, né? Então não vale. Mas busque ajuda profissional e não tenha preconceito, né? Muitas pessoas me perguntam, mas como que é uma consulta com psicólogo? É uma consulta, como qualquer outra, um pouco mais extensa, são 50 minutos que você vai passar ali, e um pouco mais profunda, né? Você realmente faz uma imersão em si. Isso é muito positivo. Como que é uma consulta com um psiquiatra? Eu vou chegar lá e ele vai me passar um remédio? Não necessariamente, cada caso é um caso. Mas não tenha preconceito quando for buscar uma dessas especialidades, um desses profissionais. Combinado? Muito bem, estamos caminhando aqui para o final. Eu até me demorei um pouquinho mais do que eu havia planejado, mas como eu falei, janeiro é um mês aí em branco, né? Uma folha em branco, onde as pessoas costumam parar e pensar um pouco mais sobre como está a sua vida, como estão suas metas, os seus projetos, os seus planos. Então é muito importante que você tenha esse momento, se você ainda não teve, né? Se você ainda não sentou e parou para pensar, faça isso. É excelente, é uma estratégia excelente, né? Olhe para dentro, né? Realmente ali com caneta e papel na mão, ou se você é mais tecnológico, com um bloquinho de notas aí do celular ou do computador. Mas pare para olhar para dentro. Isso é fundamental. Eu não sei se essa técnica é novidade para vocês, tá? Ela é já até bem conhecida. Prepara para dar um print aí na tela, para tirar uma foto, para conseguir ver isso um pouco mais depois. O nome da técnica é SMART, né? E ela tem um significado de como tornar a sua meta alcançável. Ela consiste basicamente em 5 passos. É em inglês, tá? O SMART dela é em inglês. Mas em tradução fica específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, basicamente, o que você vai fazer é destrinchar os seus objetivos nesses 5 passos. Então, você vai falar um pouquinho sobre cada um. Quando você falar ali sobre o que é específico, você vai trazer para o que é concreto, né? É como, quando, onde, por que essa tarefa vai ser realizada. Então, vamos dar um exemplo? Um objetivo aí que a maioria das pessoas tem, né? Sempre que começa o ano. Emagrecer. Qual será o meio para que você consiga isso? Então, você vai ter que agendar uma consulta com Nutri, com endócrino, se matricular na academia, entende?
qual que vai ser o caminho para que isso se torne possível. Esse é um passo bem importante da técnica, porque é quando você vai conseguir visualizar o seu objetivo. Mensurável. Como medir o progresso e o sucesso, a evolução da sua meta. Então, por exemplo, no mesmo exemplo ali de emagrecer, a pessoa quer perder peso. Quantos quilos essa pessoa quer perder? Né? Não dá para dizer assim, eu quero perder 10 quilos em um mês. Isso não é possível, até é, né? Mas eu não recomendo. Então, o que é possível? É possível perder 2 quilos por mês? Acho que é mais razoável. Então, coloque dessa forma para que você não se frustre. Porque quando existe a frustração, a maioria das pessoas desistem, tá? Então, a próxima parte é alcançável. Como atingir os seus objetivos, né? Você já deve ter falado daquele ditado que a gente quer, nem tudo que a gente quer, a gente tem. É verdade, né? Por quê? Porque precisa ser alcançável. Seja realista com suas metas e com seus objetivos. Se nesse momento você pode fazer algo que demanda muito tempo ou esforço, faça a sua parte. No mesmo exemplo de pessoas que estão em dieta, dietas extremamente restritivas, né? Que você não pode, sei lá, comer um chocolate, tomar um suco, que até fruta é proibida. Eu já vi um monte disso, você já deve ter visto também. Quando você entra numa estratégia tão restrita, ela se torna inalcançável. E aí é mais fácil de que você desista. Então, ao invés de você colocar lá na sua meta, eu vou ficar 1 ano sem comer açúcar, né? É muito difícil isso. Coloque, eu vou ficar 15 dias, depois 20, depois 30 e por aí vai, né? Se você é uma pessoa sedentária, que não se movimenta, não faz nenhuma atividade física, não coloca assim no seu planejamento, ir à academia 7 vezes por semana, 30 dias no mês. Não. Coloque assim, eu vou na academia 2 vezes na semana, eu vou na academia 3 vezes na semana. E aí, quando você atingir esse objetivo que é mais fácil, você aumenta. É muito mais fácil de que você não se frustre. É importante também que as suas metas e os seus objetivos sejam relevantes. Então, essa meta, ela precisa estar alinhada ao seu propósito, né? Ao seu propósito de vida, com o seu objetivo lá na frente. Porque, do contrário, qualquer distração, qualquer coisa que passar pelo meio do caminho, vai te tirar do foco. Mesma coisa, vamos no exemplo do peso ainda. Você precisa perder peso por quê? É pro verão? É para entrar em uma roupa? Ou é para ter saúde? Veja que quando você coloca um objetivo maior como ter saúde, você dá uma relevância, você entrega a essa meta um propósito, uma relevância. E por último, mas não menos importante, é temporal, que significa dizer defina um prazo. Se não há um prazo estabelecido, isso não é uma prioridade. Olha só. E como que isso aí acaba deixando para depois. Eu quero perder peso. Para quando? Para um dia, né? Um dia aí, quando Deus quiser. É a mesma coisa, né? Se tudo é adiável, nada é feito. Então tenha um prazo, né? Estabeleça um tempo. Mas lembre-se de que as suas metas, os seus prazos, eles precisam ser realistas, para que eles de fato sejam cumpridos, né? Porque do caso contrário, você vai se frustrar. Então, no mesmo exemplo aqui que eu dei para perda de peso, coloque assim: eu quero perder tantos quilos em tanto tempo, mas para que isso aconteça, entendeu? Você vai afunilando até chegar em algo que seja possível de fazer e que você consiga acompanhar a sua evolução mês a mês. Combinado? Eu espero que o nosso bate-papo tenha sido útil, que tenha te incentivado de alguma forma, que você queira compartilhar isso com alguém, dá um print aí nessa tela, né? Isso é muito importante. Ou então pesquisa depois no Google, que tem um pouquinho mais falando sobre isso. E para que a gente encerre aí o nosso bate-papo, eu quero deixar com vocês essa que para mim é uma frase muito importante. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Sempre teremos uma escolha, né? Sempre poderemos decidir qual é o rumo que nós daremos para as nossas vidas. E é por isso que o Janeiro Branco é uma página em branco. Até mesmo escolher não fazer nada é uma escolha, né? E as consequências de muitas pessoas se queixam do momento em que vivem por conta das circunstâncias.
mas a verdade é que nós não temos o poder de mudar o que já aconteceu. Mas nós podemos escolher o que nós faremos com isso de agora em diante, né? Então, que o seu ano de 2022 seja um ano que você saiba aonde você quer ir, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo nosso bate-papo, por estar aqui com vocês. As nossas redes sociais, elas vão aparecer aí na tela em algum lugar. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar de alguma forma, nos mande uma mensagem por lá. Na maioria das vezes sou eu quem respondo. Se não for eu que responder, alguém com certeza vai encaminhar a sua resposta, a sua pergunta para mim. Um abraço bem grande para você. Que o ano de 2022 seja o melhor ano da sua vida. Um grande abraço e até mais.